Louvado seja Deus, estamos iniciando mais um programa Palavra Urgente e é uma satisfação poder estar aqui com você. Fique comigo, fique conosco nessa programação até o final. Tem coisas maravilhosas aqui, olha, separa aí um copo com água. Hoje eu quero orar consagrando a água. Deus vai operar, Deus é Deus de maravilhas. O que dois de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa será feito pelo vosso Pai que está nos céus, disse Jesus. Concorde comigo em abençoar uma água para quando você tomar ou usar, o poder de Deus agir na sua vida. Acredite nisso, tá? No final dessa programação eu estarei fazendo essa oração. Bem, o Palavra Urgente tem trabalhado muito com testemunhos de pessoas, novela da vida real, que também hão de ajudar-nos em alguma coisa. E hoje a novela, ela tem essa personagem aqui, a dona Nilma Aparecida. Ela sofreu com um grave problema que muitas pessoas têm passado por isso. Não são poucas as pessoas. Qual é o problema, pastor? Ela vai nos contar agora. Dona Nilma, por gentileza, conte o seu testemunho para nós. Resolvemos montar um comércio de variedades, roupas e calçados em geral. No ano de 2000, eu montei o meu comércio, o salão era próprio da loja. No começo estava indo mais ou menos, depois não deu certo. Começou a faltar o dinheiro, para comprar. Eu sabia trabalhar com comércio. Não entrava dinheiro, era parado, faltar estoque, porque o comércio estava entrando em falência, né? Peguei dinheiro no banco, dinheiro a juro, passou para agiotas, muita cobrança, fornecedores cobrando, agiota cobrando. Eu tinha medo de atender o telefone. Não consegui nem dormir às vezes. Eu falei para ela, tá dando errado, mas tem que vender isso. Tinha medo de fechar, porque eu dizia, do que eu vou viver? Dessa luta para cá, começamos a ter problema no casamento também. Aí começava discussões, brigas, xingamentos. E foi quando eu entrei numa depressão muito grande, porque tudo se trancou, tudo se fechou para mim. Você viu aí o início do depoimento dela? Que eles viram uma série de problemas. Começou com o problema financeiro. E o problema financeiro afetou a questão conjugal. Brigas, conflitos, por causa da falta dos recursos. E, como você acabou de ouvir e assistir, ela entra numa depressão. Quer dizer, houve um fato, que contribuiu para isso, para que ela entrasse em depressão. Agora, tem muitas pessoas que sofrem com esse mal. De repente, eu estou falando com alguém. Que você está aí isolado, dentro da sua casa, num quarto, não sai para nada. Perdeu o prazer de viver, a satisfação de fazer as coisas que você mais gostava de fazer. Será que é isso o plano de Deus para a sua vida? Será que era o que Deus tinha para a dona Nilma? Depressão? Depressão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Mas, infelizmente, são muitas as pessoas que estão passando por essa situação. Alguns estão enfrentando, outros estão rendidos. Nós vamos a uma reportagem que abordará mais a respeito desse assunto. A depressão é uma doença que afeta o psicológico. Tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, baixa autoestima, pessimismo são os principais sintomas da depressão. Cerca de 12 milhões de brasileiros convivem com a doença em 2023, segundo dados do governo. Durante os anos de pandemia, tivemos um aumento de 41% nos casos de depressão, segundo a pesquisa divulgada pela Vital Strategies e pela Universidade Federal de Pelotas. A depressão cresce cada vez mais, além do aumento de suicídios em decorrência da doença. Misericórdia, não são poucos os casos de pessoas que tiraram a própria vida por causa da depressão. Uma doença que afeta o fator psicológico. É uma doença que afeta o fator psicológico. Será que tem como Deus operar o milagre? Tem como uma pessoa ser liberta pela fé dessa doença? Sim, tem sim. Mas antes de falarmos do que Deus pode fazer em relação a essa doença, nós temos aqui a participação de uma especialista que conhece muito bem a respeito do assunto dentro da ciência. E hoje nós temos aqui a participação da psicóloga, a Luciana
Pureza é a que nos dará aqui explicações melhores, mais detalhadas a respeito da depressão. Por gentileza, Luciana, é contigo. A depressão, ela ocorre na variação de humor, tá? E depressão, ela tem assim, porque a pessoa está sempre alegre, né? Ou feliz. Só que ela, de uma forma um intervalo muito pequeno de uma para outra. Começa assim e a depressão, ela faz a pessoa perder a vontade de viver, de comer, ela perde o sentido da vida. Então, a depressão é mais ou menos isso, a falta, né, de prazer na vida, de viver, né, de estar nesse mundo. Tem a depressão que ela é específica para alguns momentos, que é causa por esses momentos, e a partir daí as pessoas voltam ao normal, a maioria, mas algumas pessoas não. Então elas ficam na primeira classificação, que é ainda pelo desprazer da vida. Então ela sai de uma depressão, vai para uma outra e se torna crônica, que é o que a gente chama de crônica, né? A depressão crônica. Então é uma pessoa que vive na depressão durante muito tempo, né? E ela precisa, às vezes, tomar o remédio, né, para poder sair desse lugar. O seu próprio organismo pode também deixar de produzir, né, a serotonina, a dopamina, que são substâncias essenciais para o prazer, e a pessoa também pode ter falta, né, dessas substâncias. Geralmente o que as pessoas têm estudado é que isso acaba passando para a geração, para algumas pessoas. Então, funciona, né, como um gatilho. Às vezes a pessoa já tem essa predisposição dentro dela quimicamente e um gatilho é acionado, uma morte, um fora de um namorado. Importante a gente frisar que a depressão, ela também vem de outros transtornos. Ela sozinha em si tem a depressão, mas ela também deriva de outros, né? Então o grau de gravidade é uma das questões assim que a saúde mental está batendo muito, que é essa prevenção, né? Da gente ter esse cuidado de tratar da nossa mente, né? Não só do corpo, mas da mente, não deixar os sintomas do corpo aparecer para a gente procurar a questão da sanidade mental, né? É isso, mais ou menos, o que seria a gravidade, seria realmente o suicídio. Muito obrigado, psicóloga Luciana, que nos deu essa explicação. Você prestou atenção? A depressão, ela altera o humor da pessoa. Ora, a pessoa está alegre, está animada, está disposta, outrora, repentinamente, ela está totalmente abatida, caída, entristecida. A depressão, ela tira o prazer de viver da pessoa, o desprazer de viver. Não é de Deus. Com certeza, por trás da depressão está aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas tem alguém que veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. E é o que a dona Nilma, ela vai contar para a gente aqui. Por gentileza, dona Nilma, continue seu testemunho. No ano mais ou menos de 2012, um dia eu desesperada, não conseguia dormir, eu levantei então para tomar uma decisão, eu queria tirar a minha vida. E de repente algo dizia, tira sua vida logo. Algo dizia, liga a televisão. E vou ligar a televisão. E comecei a procurar os canais. Eu vi aquele homem, parece que se dirigiu, estendeu o dedo e falou, você que neste momento está aí 2 horas da manhã, acordado, que você está pensando em tirar a sua vida, é um mal, é o diabo que está fazendo isso com você. Você prestou atenção? Mais uma vez, missionário R.R. Soares sendo usado. Louva a Deus pela ousadia desse homem. Quantas e tantas pessoas como a dona Nilma foi socorrida por causa de um servo de Deus que dedica a sua vida para levar essa palavra de fé aos necessitados. Foi usado por Deus a ponto de apontar o dedo para ela. E você aí que sofre de depressão, e você aí que sofre de depressão, até quando você estará nisso? Jesus Cristo manda dizer a você que ele te dá saúde, que isso aí não lhe pertence
e que essa voz que está aí falando na sua mente, dizendo que está tudo acabado para você, você tem que simplesmente tapar os seus ouvidos para ela, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira, e eu repreendo esse espírito maldito que está aí te motivando a tirar a sua vida. Para os que estão na companhia dos vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você está vivo, você está viva e você pode vencer todos os seus problemas, inclusive essa depressão. Não tire a sua vida, não. Tire sim, pelo poder de Deus, essa depressão da sua vida. Nós vamos agora para esse VT, casos curiosos. Quais são os casos curiosos de hoje, Anderson? Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre uma cantora evangélica chamada Ludi. Ela fez parte do coral Kemuel durante 2 anos, mas em 2018 ela se afastou do grupo e também de Deus. Foi um momento crucial da vida dela em que uma crise de identidade. Ela se sentia perdida em quem era e o que devia fazer com a própria vida. Ludi sofreu de depressão, passando por essa situação sozinha, calada, além dos pensamentos suicidas que tinha. Certo dia, ela acordou e falou: "Este será o meu último dia." Mas antes de tomar qualquer atitude, e segundo a descrição que ela mesma fez em um podcast, ela procurou alguns objetos pontiagudos para dar fim à própria vida. Ludi fez uma oração, dizendo a Deus que se sentia muito mal e que pedia uma segunda chance. Ela, de repente, se percebe já na sala de casa com os pais, pedindo ajuda. Os pais intercedem e oram por Ludi. Ela se sente livre daquela angústia, opressão e depressão. Ludi volta a se dedicar ao ministério e depois de um tempo, quando foi contar o seu testemunho pela primeira vez, no final do culto, um adolescente chegou até ela e entregou uma lâmina, um objeto que ele falava que se Deus não falasse com ele naquele dia, ele também tiraria a própria vida. Deus faz obras grandiosas. Curioso, não? Lindo, lindo, lindo essa história, Anderson. Magnífica essa história. Amigos, olha, preste atenção nessa palavra aqui. Como vimos, a depressão, ela afeta o fator psicológico. Quando falamos de fator psicológico, estamos falando da mente, estamos falando da alma do ser humano. Nós somos um espírito que moramos num corpo e possuímos uma alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é o texto que eu me baseio para declarar isso. Somos um espírito que moramos num corpo e possuímos uma alma. Deus nos fez assim. É a tricotomia humana, né? Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós somos um espírito que moramos no corpo e possuímos uma alma. E o diabo ataca todas essas áreas das nossas vidas. Se não for o poder de Deus, o escudo que nós necessitamos para resistirmos e vencermos esse mal, infelizmente, o nosso adversário consegue executar o seu plano de roubo, morte e destruição. Aqui no livro de Salmos, capítulo 118, ou melhor, 119, versículo 25, diz assim: "A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra." Pede o salmista. A minha alma está o quê? Pegada ao pó. Ele estava muito mal, estava depressivo. E o que ele pede? Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. E ainda diz mais o versículo 28, está escrito: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. O fato curioso aqui, contado pelo próprio Anderson, você viu aí que a jovem, ela foi orar a Deus e pediu uma segunda chance. Foi até os pais e os pais lhe ajudaram na oração. Não tente sozinho, você está passando por isso, ninguém percebeu, procure o pai, procure a mãe, procure ajuda.
mas não tire a sua vida em hipótese alguma, porque você vivo, você terá a chance de vencer esse mal, como aconteceu aqui com o testemunho da nossa amiga, a dona Nilma. Ainda em 2002, Nilma procura o endereço da Igreja da Graça mais próxima. Liguei para Campo Grande. Campo Grande me indicou Dourados. Dourados me indicou Naviraí. Naviraí disse quinta-feira que viria fazer uma reunião na casa de uma senhora. Ele passou o endereço. Quando foi à noite, peguei meus filhos e meu esposo e fomos para a casa dela. A irmã Nice cedeu a casa dela para que o pastor viesse. Foi cedido porque não tinha, a Igreja da Graça aqui. Aí ele foi vindo fazer os cultos em casa. Ele não vinha todos os dias, mas ele vinha de vez em quando. Foi só bênção. Deus começou a operar na vida dela. E chegou o dia do batismo. Eu fui para Naviraí para descer as águas. Não havia mais tristeza. Eu estava no dia do batismo e ela entrou no rio, se batizou, em seguida foi o meu pai. Hoje eu trabalho na obra de Deus como obreira voluntária e pessoas que chegam até mim, na mesma situação que eu estava, eu aconselho, conto o meu testemunho e digo, tem jeito porque para mim teve jeito. Jesus operou e Jesus opera. Ele sempre opera e vai operar agora em nome de Jesus. Você separou seu copo com água? Apresente ele agora. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca o teu poder nessa água. Manifesta a tua unção aqui. Aquela unção que o Senhor colocou lá nas águas do Rio Jordão, exclusivamente para Naamã mergulhar e ser curado. Meu Deus, que essa unção venha para que, através do teu poder, essa pessoa que beber dessa água, ou usá-la para lavar o local da dor, ou até mesmo, meu Deus, misturar numa quantidade maior para tomar banho, o milagre venha acontecer. Eu declaro essa água consagrada para este fim. Beba da água agora. Pelo poder que há no nome de Jesus, tal como essa pessoa usou, bebeu ou usará essa água, eu a declaro livre de toda dor, de toda enfermidade, inclusive do espírito de depressão. Espírito de depressão, deixa agora esse homem, deixa essa mulher, deixa essa pessoa, vai embora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Amém? E graças a Deus. Receba a sua bênção, toma posse do seu milagre em nome de Jesus. Eu te aguardo na Rua Tirol, número 19, na Freguesia Jacarepaguá. Rua Tirol, número 19, Freguesia Jacarepaguá. Aos domingos, cultos abençoados comigo às 7, 9 e meia e às 18 horas. Ali na Freguesia, Rua Tirol, número 19. Olha, também participe do nosso programa acessando as mídias sociais, @Palavra Urgente, Instagram, YouTube, você pode acessar e vai ser bênção para todos. Finalizamos aqui o programa com esse clipe musical, Deus Proverá, de Valdeci Aguiar. Deus proverá com Valdeci Aguiar. Deus já proveu tudo. Momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calado para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é o maior. Deus proverá, não cai uma folha da árvore se